visto aqui ano a ano que a curva da economia pernambucana ela é muito semelhante à curva do Brasil. É a mesma trajetória, vamos dizer assim. Então, nós tivemos aqui, a partir do início da crise, né, do primeiro trimestre de 2014, nós tivemos aqui, Pernambuco estava ainda acima do Brasil, depois cai, passa um período embaixo e começa aqui a descolar novamente. Então, talvez seja essa a trajetória daqui para frente, acompanhando o sentido geral da curva, mas como antes da crise, talvez um pouco superior ao crescimento do Brasil. Então, essa deve ser a tendência. Eu digo deve ser, porque, diferentemente do país, quando olhamos a economia estadual, a dificuldade de interpretar, de coletar, de analisar dados é muito grande, porque enquanto no Brasil todo mundo analisa o país, né, todos os centros de pesquisa, todas as instituições oficiais, todos os analistas focam o país. Quando trata do Estado, por ser uma região menor, óbvio, não é só um problema de Pernambuco, é um problema dos estados, nos municípios ainda pior. Então, nós temos dificuldade de tratar os números, de fazer ainda extrapolar, mais dificuldade ainda que em relação ao país. Mas a tendência que se apresenta é essa aqui, de uma retomada pouco superior ao país, como acontecia antes da crise se instalar. E aí aparecem as informações, né? Pernambuco lidera o ranking da geração de empregos. Pernambuco gerou mais vagas. Pernambuco liderou a criação de empregos em setembro. Pernambuco foi o primeiro na geração de empregos e por aí vai. Quer dizer, se é verdade essa hipótese de que o crescimento retoma superior ao Brasil, também o ritmo de retomada dos empregos deve se repetir de forma mais acentuada, principalmente porque os investimentos foram feitos. A hipótese pela qual pode-se explicar o crescimento de Pernambuco acima da curva brasileira antes foi porque a taxa de investimento na economia de Pernambuco, que é uma economia pequena, foi maior do que a taxa de investimento na economia brasileira. Quando isso acontece, a tendência da economia é crescer mais. E aí estão os exemplos, não foram só investimentos públicos, foram investimentos privados também, muitos investimentos privados. Esses investimentos foram feitos, essas fábricas estão rodando, fábricas e negócios estão rodando, e a tendência é que isso continue atuando na economia e tenha um efeito benéfico da geração de empregos pós-crise. Outras informações também, essa aqui é do Centro de Liderança Pública, é o ranking da competitividade brasileira. Aí Pernambuco aparece aqui, nesse local aqui, bem atrás dos estados, principalmente do sul do país, à frente dos outros do norte e alguns outros do norte e nordeste. Também, se a gente compara dentro do Nordeste, Pernambuco aparece aqui em terceiro lugar. Esses indicadores que compõem que foram usados para fazer esse ranking são diversos, mas tem alguns que vale a pena observar com mais atenção, né? Potencial de mercado, infraestrutura, capital humano, educação, sustentabilidade, segurança pública, solidez fiscal, eficiência da máquina, inovação e sustentabilidade ambiental. Quando a gente pega a média do Brasil, o que é essa aqui? Essa é a média do Brasil, a média dos estados do Brasil. Quando joga aí Pernambuco, o que é que acontece? O que é que a gente vê? Aparece nitidamente a diferença em relação à segurança pública. Então, esse índice puxou o Pernambuco para baixo do ranking. Foi a segurança pública que fez isso. A gente vê aqui de forma muito eloquente. Por outro lado, vê também esses dois indicadores aqui, eficiência da máquina e solidez fiscal, superiores à média brasileira, bem superiores aqui. Também sustentabilidade ambiental. São informações que a gente vai coletando um pouco para entender o que é que está acontecendo na economia do Estado. Recentemente, uma informação, um mapa do desemprego feito pelo IBGE, que apresenta, isso é no terceiro trimestre de 2017, apresenta esses estados em amarelo, o índice de desemprego na faixa de um dígito. Esse aqui na faixa já do segundo dígito, esses aqui mais amarelo. Esse aqui já mais alaranjado, acima de 11, 12, 13, chegando a 13. E temos aqui esses mais escuros,
até 15, quase 16. E Pernambuco aparece aqui com 17,9 de desemprego, contra uma taxa média brasileira de 12 alguma coisa.